Queridos irmãos, quero convidar vocês a abrirmos nossas Bíblias em Atos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Somente até aqui, os queridos irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não é apenas um relato histórico do início da igreja cristã. Mas principalmente, amados, temos que compreender que o livro de Atos dos Apóstolos é um guia para que toda a igreja de Cristo seja plenamente desenvolvida e atuante segundo a vontade de Deus. Ou seja, uma igreja que procura se espelhar no modo como os apóstolos conduziam a igreja, é uma igreja que certamente será bem-sucedida para a glória de Deus. O desprezo ao ensino dos apóstolos é o maior erro que as igrejas têm cometido hoje em dia. Precisamos nos voltar para a Escritura e entender que, por exemplo, o texto que nós acabamos de ler não é apenas para que venhamos saber o que aconteceu há quase 2000 anos atrás. O Espírito Santo de Deus nos preservou este relato, dentre outros, para que dele venhamos extrair ensinamentos de grande importância para a nossa vida. E no caso específico do texto que lemos em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, nós encontramos que a igreja de Antioquia, ela foi a primeira igreja formada além das fronteiras ali de Israel. Uma igreja numa localidade que não era uma localidade judaica, mas gentílica, e que se tornou a maior igreja não formada por judeus, mas por irmãos que se converteram a Cristo não sendo judeus. Então, nós encontramos aqui nada mais, nada menos que a igreja que foi a base missionária para Paulo e, na primeira viagem de Paulo, também para Barnabé. Então, uma igreja de grande importância, irmãos. E uma igreja que é um modelo para nós, queridos irmãos. Agora, qual foi o segredo para que esta igreja
fosse tão bem sucedida, amados. Nós encontramos aqui pelo menos 3 evidências deste segredo, ou seja, o que os irmãos em Antioquia fizeram de certo para que esta igreja fosse tão bem sucedida, e que evidentemente nós também temos que fazer, e que lamentavelmente muitas igrejas hoje em dia não têm feito. Havia nessa igreja em Antioquia, e está revelado no texto que nós lemos, o entendimento correto de pelo menos 3 pontos em que hoje há muita deturpação, irmãos. Muita deturpação. Indo diretamente a eles, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 23, que nos diz assim: que quando Barnabé chegou em Antioquia e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Esta igreja foi muito bem doutrinada por Barnabé em relação à graça de Deus, coisa que lamentavelmente hoje não está sendo muito bem entendido. Do que se trata a graça de Deus? A graça de Deus, meus queridos irmãos, não é a permissão de Deus para que continuemos nos nossos pecados e participando de cultos com a maior das hipocrisias, dizendo: Jesus, eu te amo, mas ao longo da semana se contaminando com pornografia na internet, falando palavrões, rindo de piadas sujas, andando com pessoas com quem não deveria andar, sendo egoísta, orgulhoso, ganancioso, mau, vingativo, mas no domingo está lá: Jesus, eu te amo, grande é a tua graça, obrigado pelo teu perdão, para eu continuar do jeitinho que eu sou. O Senhor me ama como eu sou. Não, Ele não te ama como você é. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós sejamos uma nova criatura, e não para que permaneçamos no erro, queridos irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado por meu Pai. Então nós temos que entender que quando em João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira, o que nós encontramos ali é que Deus amou a humanidade. Deus quer que o homem seja salvo. Deus quer que o homem abandone os seus pecados, e a graça de Deus está resumida nesse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna é ter o Espírito Santo. Nele está a vida. Em Cristo está a vida. Ter a vida eterna é ser transformado pelo poder do Altíssimo. Sereis minhas testemunhas quando? Quando forem cheios do Espírito Santo. Jesus morreu na cruz não apenas para que depois da morte nós tenhamos vida eterna. Ele verteu o seu sangue na cruz para que o Espírito Santo nos seja dado, irmãos. Para que o véu fosse rasgado e nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, quando Barnabé chegou em Antioquia, ele se alegrou, porque ele estava vendo pecadores se arrependendo de seus pecados e se convertendo a Cristo, e ele se alegrou. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é a oportunidade que Deus nos dá para o arrependimento.
e não para a hipocrisia. Deus detesta a hipocrisia, irmãos. Então, por isso Barnabé, e aqui o texto preservou isso para nós, o Espírito Santo nos chama a atenção para isso. Por isso Barnabé exortou a todos que permanecessem no Senhor, não no pecado, no Senhor, com propósito de coração, ou seja, com sinceridade. Eu quero mudar, eu não quero mais andar na safadeza, eu quero mudar, eu não quero mais mentir, eu não quero mais enganar, eu não quero mais ser um corrupto, eu não quero mais ser egoísta, eu quero ter prazer em ajudar as pessoas, eu quero mudar, eu quero Deus. E a graça de Deus é essa possibilidade de que sejamos transformados, irmãos. Que Deus nos livre da hipocrisia religiosa. Que sejamos pessoas sinceras, verdadeiras, honestas. E quem não quer Deus, vai embora. Suma do nosso meio. Nós queremos conviver com verdadeiros irmãos em Cristo. E não com bodes travestidos de ovelhas, irmãos. Então, meus amados, em primeiro lugar, para que sejamos uma igreja bem-sucedida, lembrando que a igreja somos nós, a igreja não é o templo, a igreja não são as paredes. Para que sejamos uma igreja bem-sucedida, precisamos compreender bem o que é a graça de Deus. A graça de Deus é: vinde como estás, mas sejais transformados. Não é vinde como estás e continues como estás. Não. É sermos uma nova criatura para a glória de Deus. Agora, temos que ter paciência com os irmãos. Alguns irmãos se transformam mais depressa, outros demoram um pouco mais, cada um no seu ritmo. E temos que ter paciência conosco mesmos. Porque às vezes a gente comete um delito e fica tão aborrecido. Meu Deus, não era mais para eu falar o que eu falei, não era mais para eu fazer o que eu fiz. Há tanto tempo na igreja, há tanto tempo tendo sido batizado, e eu ainda falei isso, fiz isso, pensei isso. Não vou mais ao culto, não quero mais participar de ceia, não sou digno. Calma, tenha paciência com você. Aprenda também a se perdoar, porque às vezes é muito fácil perdoarmos os outros. Não seja fácil, né? Às vezes é difícil perdoar as pessoas. Mas às vezes é mais difícil ainda perdoar a si mesmo, porque nós não aceitamos que ainda erramos. Mas, queridos, todos nós estamos em obras. Todos nós estamos em obras. Todos nós estamos num processo de transformação. Por isso que o Senhor Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti e vier no mesmo dia 7 vezes te pedir, perdoa-me, tu lhe perdoarás. Temos que perdoar, porque nós também, queridos, erramos, cada um de nós. Eu não sou perfeito, irmãos. Eu também erro. E erro mais do que eu gostaria. Eu não gostaria de errar em nada, mas eu gostaria de estar ainda muito melhor do que nesse momento. E eu ainda cometo erros. E a minha esperança é a graça de Deus. Porém, não para que eu continue no pecado, mas para que o Espírito Santo de Deus me transforme pela sua palavra. Então, queridos irmãos, todos aqui são bem-vindos. Todos vocês aqui são bem-vindos. Mas entendam que esta misericórdia de Deus e essa hospitalidade dos irmãos não deve ser entendida como uma permissão para que você continue na prática de qualquer pecado que seja. E existem pecados muito sutis, como a inveja, por exemplo,
como o ciúme, como o orgulho. Há outros pecados que são mais visíveis, mas há pecados que são bem ocultos. Então nós temos que orar a Deus e dizer: Senhor, mostra-me onde está o meu pecado e muda-me. Que o teu Santo Espírito sonde o meu coração, me mostre onde é que eu ainda estou te desagradando, Senhor. Nas nossas orações secretas temos que pedir isso a Deus. E sempre antes do culto começar, eu fiquei muito feliz com esse momento em que todos estavam de joelhos. Nós temos que nos lembrar, irmãos, de nesse momento nos humilharmos. Senhor, mostra-me, Senhor, onde está o meu pecado, para que eu me arrependa, para que eu confesse e deixe. A palavra diz: confessa o teu pecado. Confessar é dizer o que você fez. Não é apenas orar: Senhor, me perdoa os meus pecados. Quais pecados? Diga, fale para Deus. Porque quando nós falamos para Deus em oração o que nós fizemos, é algo que nos envergonha e que é necessário fazermos para que nos humilhemos. Porque é muito fácil alguém dizer: perdoa os meus pecados, mas quando a pessoa confessa dizendo assim: Senhor, perdoa-me, porque eu aproveitei que eu estava sozinho e entrei lá na internet, fiquei vendo aquela pornografia. Diga isso em oração para você ver só, se você não vai morrer de vergonha do que você fez. Sem confissão não há perdão, irmãos, não há. É preciso confessar. E há pessoas que nunca confessaram nada, só dizem assim: perdoa os meus pecados, amém. É preciso confessar, porque só quando nós confessamos é que sentimos o peso do pecado e a vergonha pelo pecado, e realmente queremos abandonar o pecado, porque nos damos conta do quanto ainda somos maus e fracos e covardes e traidores. Então é necessário entendermos o que é a graça de Deus. Não é permissão para continuarmos pecando, é a oportunidade para o arrependimento, para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo e transformados por Ele, para que vivamos segundo a vontade de Deus, que é dando muito bom fruto para a sua glória, queridos irmãos. Mas há os que deturpam a graça de Deus. Isso não é de hoje. Se você ver comigo a última epístola antes do Apocalipse, Judas, epístola de Judas, que não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, tá? Sempre importante lembrar isso. Judas, versículos 4 e 5. Judas, versículos 4 e 5, diz assim: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ora, mas se eles faziam parte da igreja, como que eles negavam a Deus? Negando o poder de Deus para sermos transformados. Então, já desde aquela época, haviam alguns fazendo parte da igreja que estavam deturpando a graça de Deus, como se a graça de Deus fosse permissão para o pecado. Agora volte comigo algumas epístolas, para a epístola de Paulo a Tito. Só você voltar algumas páginas. Se você está em Judas, volte algumas páginas. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante, e nós encontraremos aqui, queridos irmãos, qual é o propósito da graça. A graça de Deus, ela tem qual propósito, queridos? Tito, capítulo 2, versículo 11.
do 11 ao 14, é até bom você marcar na sua Bíblia, porque volta e meia nós temos que nos lembrar disso. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ou seja, todos os homens têm acesso a essa graça. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, ou seja, a graça de Deus é didática. A graça de Deus nos ensina alguma coisa. E o que ela nos ensina? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras e não de práticas pecaminosas. Então vejam que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens para nos ensinar o caminho da santidade e da justiça, de abandonarmos o pecado e de praticarmos o que é correto para a glória de Deus. Esse é o propósito da graça de Deus. E hoje há aqueles que deturpam a graça, como há quase 2000 anos também haviam. Isso nos leva ao segundo ponto, irmãos, a respeito da fé e das obras. Porque vejam que o texto que lemos em Tito, capítulo 2, do 11 ao 14, terminou dizendo que o Senhor espera que façamos boas obras. Porém, não boas obras para sermos salvos, mas como consequência da nossa fé. Se realmente estamos unidos a Cristo, vamos andar como Ele andou, irmãos. Cheios de misericórdia, de perdão, de fé, de mansidão, de humildade, de amor para a glória de Deus, de paciência. Voltando para Atos capítulo 11, nós encontramos no versículo 24 a respeito da fé. Se no 23 falou sobre a graça, agora fala sobre a fé. Porque era homem de bem quem? Barnabé. Na verdade, a melhor tradução, como algumas versões traduzem, era homem bom. A palavra ágatos, traduzida como de bem aqui, na realidade diz era homem bom. Mas como assim? Jesus não disse que o homem é mau? Sim, o homem sem o Espírito Santo é mau, irmãos. Mas o homem cheio do Espírito Santo é um homem que pratica o bem. E que pode ser visto pelos outros como um homem bom. O Senhor é um homem bom. Mas essa bondade está nele? Não, essa bondade está em Deus, através dele. É o Espírito Santo de Deus em nós, que nos transforma de maus para bons. A glória não é nossa, não é. Cuidado com isso. Então vejam o versículo 24. Porque era homem de bem, ou homem bom, dependendo da versão, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. O que esse versículo nos mostra? Por que ele fala da fé, do Espírito Santo e da bondade de Barnabé? Que era um homem bom, que era um homem que praticava coisas boas. Esse versículo nos mostra, irmãos, que a fé de Barnabé se evidenciava, era vista, era uma fé visível. E como que a fé dele era visível? Porque ele praticava o bem. Porque o bem é fruto do Espírito Santo. A benignidade, a bondade é fruto do Espírito Santo. Então, Barnabé ser um homem diferente, sem nenhum vestígio de maldade em seu coração, fazia com que as pessoas vissem que aquele homem era diferente.
E quando perguntavam, como você pode ser assim? Sem que seja uma pessoa falsa, sem que faça isso com hipocrisia, sem que esteja usando uma máscara, mas a gente vê que realmente o teu coração é bom. Como que você é alguém assim? E então ele vem e fala de Cristo. Porque Jesus Cristo me transformou. Hoje vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é fé. Fé, não confunda fé com crença. O grande problema é essa confusão entre fé e crença. A palavra fé, no grego, é o substantivo pistis, que é também conjugado como verbo. Porque no grego fé não é apenas substantivo como no português. Fé também é um verbo, pisteu. E no grego, que é o idioma no qual foi escrito o Novo Testamento, irmãos, em muitas passagens a fé ela está em ação. Só que o problema é que, como nos idiomas de origem latina, fé não é verbo. O primeiro que traduziu do grego para o latim, que foi Jerônimo, ele teve que escolher uma palavra em latim que mais se aproximasse do verbo pisteu em grego. E ele escolheu o verbo credere em latim, que em português é crer. O problema é que crer se resume a acreditar. Se você pegar um dicionário de sinônimos e antônimos, você verá sinônimo de crer, acreditar. Porém, fé não é apenas acreditar. É claro que eu não posso ter fé sem acreditar. Mas a palavra fé, no grego, como verbo ou como substantivo, pisteu ou pistes, significava mais do que apenas acreditar. Significava comprometer-se com aquele em quem você acredita. Então é mais do que eu acreditar que Jesus existiu. É eu conhecê-lo e querer andar como ele andou. Isso é fé. E mais do que isso, é eu confiar nos seus ensinamentos. Isso é fé. Então eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus, não apenas quando eu acredito que ele existiu, mas quando eu me comprometo com o que ele ensinou e quando eu confio no seu poder para me transformar. Isso é fé. E toda vez que fé aparece no Novo Testamento, ou até no Antigo também, que você se lembre disso. O entendimento dos antigos a respeito de fé não se resumia ao entendimento que hoje a maioria dos brasileiros tem, que confunde fé com crença. Eu acredito em Jesus, tá? O diabo acredita em Jesus. O diabo acredita que Jesus existiu. Aliás, foi um demônio quem primeiro reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o Santo de Deus. Isso está em Marcos, no capítulo 1, capítulo 2, quando Jesus expulsa um demônio de uma sinagoga. E o demônio diz: bem sei quem és, o Santo de Deus. Ninguém ainda tinha reconhecido quem era Jesus, mas o demônio sabia quem era. Então o diabo acredita que Jesus existiu, acredita que ele é o Filho de Deus, sim, acredita. Mas ele não tem a fé salvadora, porque ele não se compromete com nada que Jesus ensinou. Ele não quer andar como Jesus andou. Não há humildade em demônio algum. Pelo contrário, só orgulho e soberba. Então, se nós realmente temos fé em Jesus, nós temos que compreender que não por acaso o versículo 24, antes de falar da fé que Barnabé tinha, disse que Barnabé era um homem bom ou de bem e cheio do Espírito Santo. Porque a verdadeira fé significa, de fato, nós sermos cheios do Espírito Santo
e este poder de Deus em nós resultar em uma novidade de vida, em sermos pessoas de bem, pessoas boas, que amam o próximo. E quando eu digo próximo, é próximo mesmo. Quais são as primeiras pessoas que eu tenho que amar? Eu, Alan, a minha esposa e os meus filhos. Se eu não amo a minha esposa, se eu não amo os meus filhos, como que eu vou amar vocês? Seria hipocrisia. A vida cristã começa dentro de casa. É dentro de casa que nós mostramos que realmente somos convertidos. Jesus nos ensinou: faça ao teu semelhante o que gostaria que ele fizesse a você. Então trate a sua esposa como você gostaria que ela lhe tratasse. E só um marido louco que não gostaria de ser bem tratado pela esposa. Então trate bem a sua esposa. As entrevistas para casais que estão noivos querendo se casar e que pedem que eu faça a cerimônia, eu pergunto: por que você quer casar com ele? E quando a resposta é mais ou menos assim: porque esse homem vai me fazer feliz. E aí eu digo: esse casamento está fadado ao fracasso, porque você está se casando com o interesse que esse homem te faça feliz. Tem que ser o contrário. Eu estou casando com ele porque eu quero fazê-lo feliz. E o marido dizer a mesma coisa para a esposa: eu estou casando com ela porque eu quero fazê-la feliz. Então, se eu sei que algo desagrada a minha esposa, eu não vou fazer. E vice-versa. Claro que isso é muito mais difícil quando no casamento um dos dois não é convertido. Mas então entra a oração, a paciência, até que o cônjuge se converta, para a glória de Deus. E grande é o poder de Deus. Quando uma esposa ou quando um marido ora insistentemente pela conversão do cônjuge, vai se converter, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não há impossíveis para Deus. Então, fé, meus queridos irmãos, é algo que se evidencia no nosso relacionamento, a começar com os familiares, depois com os vizinhos, colegas de trabalho, irmãos da igreja. E essa mudança de relacionamento, onde nós estaremos fazendo bem às pessoas, como Barnabé fazia o bem àqueles irmãos em Antioquia, e que viram nele: mas não tem ninguém como esse homem, porque eles não conheceram Jesus pessoalmente. Mas Barnabé estava cheio de Cristo, ele estava cheio de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. E por isso ele não era egoísta, por isso ele se preocupava com o próximo, por isso ele ajudava os irmãos, sem se importar com luxo, com elogios. Ele só queria servir e servir e servir, e ajudar e ajudar e ajudar. E não é isso que vemos, por exemplo, em Atos capítulo 2, veja comigo. Atos capítulo 2, versículo 44. Atos 2, 44. Que diz assim: e todos os que criam, e aqui nós temos no grego, nós temos pisteu, o verbo fé sendo conjugado, então não é acreditavam, todos que criam é todos que tinham fé, todos que estavam unidos a Cristo, cheios do Espírito Santo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, ou seja, com simplicidade, louvando a Deus
e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia! Porque a igreja, ela vivia o amor de Deus. E esse amor de Deus era o resultado da fé. Queridos irmãos, não por acaso a palavra nos diz que a fé opera pelo amor. A fé, repito, a fé opera pelo amor. Quem disse isso? Foi Tiago, pastor? Não. Você encontra isso em uma das epístolas de Paulo. Mas esta mesma verdade sendo dita em várias outras passagens. Mas especificamente a fé opera pelo amor, está em Gálatas capítulo 5, versículo 6. A fé opera pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Agora, não preciso eu dizer aqui que em 1 Coríntios nós encontramos um capítulo inteiro nos alertando que de nada adianta termos fé se não tivermos amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu seria como o sino que toca e o símbolo que retira. Ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. A verdadeira fé opera pelo amor. Por que a igreja de Atos era uma igreja, seja ela qual for, em Antioquia, em Jerusalém ou em qualquer outro lugar, era uma igreja tão cheia de amor, irmãos? Porque eles compreendiam que fé não é algo teórico, intelectual apenas, é algo prático. Eu quero andar como Jesus andou. Isto é fé. Existe um biblista, ou existiu, que ele já partiu, francês, chamado André Surak. Ele fez a tradução do Novo Testamento diretamente do grego para o francês. E quando ele traduziu, ele que era um grande conhecedor do grego, para o francês, quando ele se deparou com o verbo fé em grego, porque, repito, em grego fé não é só substantivo, é verbo também. E sendo o francês um idioma que também é originado do latim, então em francês também não existe fé como verbo, mas apenas como substantivo. Mas ele optou por outra palavra diferente de credere em latim, para traduzir para o francês o termo fé em grego. E ele escolheu o verbo aderir. Aderir. Porque ele entendeu que ter fé em Jesus é ser um com Ele. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos nessa videira. Isto é ter fé, é ser um com Cristo. Ou seja, a mesma seiva que passa no caule da videira, passa nos ramos da videira. O mesmo Espírito Santo que operava em Jesus Cristo Nazareno, também opera em nós. Aleluia! A Deus toda a glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a ti, Senhor! Aleluia! Te agradecemos, Senhor, pelo teu Santo Espírito em nós. E o Espírito Santo de Deus nos enche de amor. Como o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse no capítulo 5, versículo 5: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Somos salvos pela graça por meio da fé. E esta fé opera em nós o amor. Vocês conhecem Efésios capítulo 2, né? Onde declara: pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. E muitos, infelizmente, param no versículo 9. Só que nós temos que avançar até o 10, que diz assim:
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por isso, no início de 1 Coríntios 13, Paulo declara: eu vos mostro um caminho sobremodo excelente. Aliás, esse é o último versículo do capítulo 12, e dá introdução ao 13. E esse caminho excelente é o caminho do amor. Mas não é um amor só de palavras, é um amor em verdade e obras. Se eu sei que o meu irmão precisa de ajuda e eu posso ajudar, mas fecho o meu coração, então o Espírito Santo de Deus não se move em mim. Porque o Espírito Santo de Deus nos enche de amor ao próximo. O Espírito Santo de Deus nos leva a fazer ao nosso semelhante aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, se estivéssemos no lugar daquela pessoa. Então, alguém que fecha o coração e não ajuda o próximo, não tem o Espírito Santo. E não tem o Espírito Santo porque não tem verdadeira fé em Jesus. Ele pode ter uma crença religiosa, mas não uma devoção genuína a Jesus, querendo andar como ele andou. Será que nós entendemos bem que fé e obras não estão em oposição? Com isso eu não quero dizer que obras venham salvar, não. Não somos salvos por obras. Somos salvos, como diz aqui a palavra, pela graça por meio da fé. Então já tivemos o entendimento correto da graça. É oportunidade para o arrependimento de pecados, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Agora, isso só acontece quando nós temos fé em Jesus, como nosso único Senhor e Salvador de fato. E esta fé, queridos irmãos, faz com que nós andemos em novidade de vida. Por isso o versículo 10 declara: somos feitura sua, ou seja, o Senhor está trabalhando em nós, estamos em obras, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós temos andado em boas obras, irmãos. Eu não consigo entender por que geralmente só os espíritas e católicos ajudam orfanatos e asilos. Por quê? Será que algum crente pensa assim: ah não, se eu ajudar um orfanato e asilo vão me acusar de que eu quero ser salvo por obras? Falem o que quiserem, irmãos. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mal. Tiago capítulo 1, 27. Será que nós estamos realmente nos importando com aqueles que sofrem? Porque o Senhor Jesus se importava, amados. Ele se importava com aqueles que eram desprezados pela sociedade. Será que nós nos importamos? Ou estamos vazios do amor de Deus, confundindo fé com crença e sendo religiosos hipócritas, sem que realmente tenhamos nos convertido a Jesus de todo o nosso coração? Tiago nos alertou no capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras é morta. E como eu acabei de mostrar para vocês, Paulo nunca foi contra a prática de boas obras, ele era contra a prática de obras religiosas, mas não de obras de amor, não de obras de amor. Ele mesmo foi quem, usado pelo Espírito Santo, escreveu 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, que nos lembra de que nada adianta alguém ter tamanha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor. E ele conclui esse capítulo dizendo: agora restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor.
Quem disse isso? Paulo. Então não acreditem na mentira de que não pode fazer boas obras, porque a fé não é por obras. Não, a fé não é por obras. Mas a verdadeira fé resulta em obras. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque em Cristo sou salvo. E quero andar como ele andou, sem hipocrisia. Sem fazer isso para aparecer. Sem querer elogios. Aliás, preferindo até que ninguém me elogie. Que ninguém me agradeça. E todo o galardão virá da parte do Senhor. Para encerrar esse ponto, veja comigo de novo Tito, por favor. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, que esse texto tira de nós essa dúvida. Voltando para a epístola de Paulo a Tito. Tito capítulo 3, versículos 8 e 9. E depois podemos ler o 14 também, que também fala do mesmo tema mais uma vez. Tito capítulo 3, versículos 8 e 9. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Queridos, nós nos convertemos a Cristo, não para ficarmos debatendo teologia, mas para termos uma prática de vida transformada por Cristo, para andarmos como Ele andou, queridos irmãos, não perdendo a oportunidade de fazer o bem, porque nessa oportunidade de fazer o bem é que nós permitimos que a luz de Cristo seja percebida pelos homens, e eles glorificarão ao Pai que está nos céus, vendo nossas boas obras, como está escrito em Mateus capítulo 5. Agora vejam o versículo 14 aqui de Tito capítulo 3. Tito 3, 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Infrutuosos. Quem é que dá fruto? Quem pratica o bem. Quem ama o seu próximo. Quem trata o seu semelhante como gostaria de ser tratado. Ninguém gosta de ser maltratado, a não ser um sádico masoquista. Mas uma pessoa que não tem problema mental gosta de ser bem tratado. Trate bem o seu semelhante. Porque naquele dia, o Senhor nos dirá, foi a mim que fizeste. Foi a mim que fizeste. Tanto o bem que você fez a alguém, quanto o bem que você deixou de fazer a alguém, o Senhor dirá, foi a mim que fizestes, ou foi a mim que deixaste de fazer? Qual a sua escolha? Então procure ver Jesus no seu irmão. E trate o seu irmão como você trataria o próprio Senhor Jesus. Por mais que aos olhos do homem seja alguém insignificante, é seu irmão em Cristo, trate como se você estivesse tratando o próprio Senhor Jesus. Honre o seu irmão, faça o bem ao seu irmão, e quanto mais humilde for esse irmão, maior é a chance do Senhor dizer, foi a mim que fizeste. Porque o Senhor se identifica com as pessoas desprezadas, com as pessoas carentes, aflitas. Ele se identifica com elas. E isto, amados, nos leva ao terceiro e último ponto no versículo 26. Voltando para Atos. Porque vocês lembram que acabamos de ler que Paulo disse a Tito, não entres em questões loucas, debates inúteis e vãos. Voltando aqui para Atos. Último versículo do texto que lemos no início, o versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente.
E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos? Foram teólogos, não? Não foram doutores da lei? O que Paulo e Barnabé estavam fazendo durante um ano com aqueles irmãos? Ensinando o curso teológico, irmãos. Ensinando calvinismo, arminianismo, sobre o milênio, sobre as duas casas de Israel, sobre quem será o anticristo, sobre o formato da terra, será que é esférico, é plano, é côncavo, sobre o nome hebraico de Deus, como que é o nome hebraico de Deus. Será que era isso que Paulo e Barnabé estavam ensinando aos irmãos em Antioquia? Porque se fosse isso, no final do versículo estaria dito: foram chamados teólogos, foram chamados doutores da lei, foram chamados conhecedores do hebraico ou do grego, mas não, nada disso. Foram chamados cristãos. Por quê? Porque eles estavam ensinando aqueles irmãos a serem discípulos, não deles, não de Paulo, não de Barnabé, mas verdadeiros discípulos de Cristo. Aleluia! Eles estavam ensinando o que Jesus ensinou. Ensinando o que Jesus ensinou. É isso que nós temos que ensinar, irmãos. E aqueles que têm a chamada para pregar e para ensinar, cuidado para não caírem no erro de Arão, que quando Moisés foi ao monte estar na presença do Senhor e demorou a voltar, o povo começou a pressionar Arão. Arão, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, ele deve ter morrido. Faça-nos para nós um ídolo, para que adoremos e digamos: foi esse que nos tirou do Egito. E vocês conhecem o resto da história, não conhecem? E então, um bezerro de ouro foi feito, e aquele povo começou a se alegrar com aquele bezerro de ouro. E quando Moisés finalmente desce do monte, escuta todo aquele barulho, e Josué pensou que pudesse ser barulho de guerra, alguma coisa assim. Não é barulho de dança. E qual é a característica da igreja hoje? O povo só quer dançar. Oh, eu sou de Jesus, Jesus eu te amo. Arrependimento de pecados, nada. Mudança de vida, nada. Visitar orfanatos e asilos, nada. Ajudar o próximo, nada. É só: venha a mim o vosso reino. Eu quero carro zero, casa própria, quero ser o diretor da empresa. E as pessoas buscando um bezerro de ouro, se esquecendo da humildade de Cristo, se esquecendo do exemplo que o Senhor Jesus nos deu, de renúncia, de amor ao próximo, de misericórdia. E Arão, pressionado pelo povo, fez o que o povo queria. E hoje eu vejo também, até no nosso ministério, pastores pressionados por irmãos, querendo que o pastor ensine sobre o milênio, sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, sobre qual a diferença de calvinismo e arminianismo, sobre o formato da terra, sobre como é que é o nome de Deus em hebraico e o de Jesus em aramaico. Sabem por que o povo quer essas coisas? Porque o povo não quer ouvir sobre os seus pecados. O povo usa a própria Bíblia para não ser por ela transformada. Lamentavelmente, o inimigo, como desde o início ele fez, ele tenta nos desviar usando a palavra de Deus. Lembram que foi que o diabo disse a Eva? Foi assim que Deus disse: não comerás de nenhuma
árvore. Ele sabia o que Deus havia dito. Mas ele colocou lá a dúvida. Foi assim mesmo que Deus disse? O inimigo usa a própria Bíblia para tentar distrair você. Para fazer com que você use 2, 3 horas de estudo bíblico, que não vai mudar nada no seu caráter. Mas se você estivesse naquelas 2, 3 horas meditando sobre por que nós temos que perdoar os nossos irmãos, sobre por que nós temos que pagar o mal com o bem, se gastássemos o nosso tempo meditando naquilo que Jesus ensinou, por que nós temos que orar tanto? E o que nós temos que orar? Nós não temos que orar para pedir nada material, irmãos. Temos que orar buscando o reino de Deus e a sua justiça. E Deus, que nos conhece melhor do que nós mesmos, sabe a hora certa de nós termos um carro zero, uma casa própria, um emprego melhor ou não. Porque nem todos estão preparados para ter uma condição melhor de vida. Há pessoas que, se melhorarem de vida, se perdem, irmãos. Se perdem. Será que nós estamos compreendendo, amados, que há uma riqueza em Cristo extraordinária, inesgotável? Então vamos conhecer melhor a Jesus e crescer na sua graça e conhecimento, irmãos. Foquem em Jesus, como os apóstolos focavam. Por isso precisamos tanto ler o Novo Testamento. E ler, e reler, e ler, e reler. Sabem por que eu não escrevo livros, irmãos? Várias pessoas já falaram: pastor, o senhor podia escrever um livro. O senhor podia escrever vários livros. Sabe por que eu não escrevo, irmãos? Porque eu não quero que aquilo que eu escrevi roube o tempo de leitura da Bíblia que aquela mesma pessoa podia ter. Eu prefiro que aquela pessoa leia a Bíblia do que leia o livro que eu escrevi. E o nosso tempo hoje é tão corrido, irmãos, que se alguém compra um livro numa livraria evangélica para ler, ele para de ler a Bíblia e fica lendo só aquele livro e não lê mais a Bíblia. E gostou do livro, aí vai comprar um outro livro do mesmo autor, ou então gostou do assunto, vai comprar um outro livro daquele assunto e para de ler a Bíblia. Porque por dia ele só tem meia hora de tempo de leitura, e aquela meia hora ele está dedicando para um autor que inclusive pode estar sendo infiel naquilo que ele está ensinando. Então eu prefiro seguir o plano de leitura diário e a cada dia ler os capítulos daquele plano de leitura, que é um plano de meditação, porque é a palavra de Deus que nos transforma. E se diariamente eu ler aquela palavra e orar sobre aquela palavra, eu serei transformado para a glória de Deus. Mas se eu ler livros de teólogos, isso nada vai me acrescentar, ou se acrescentar, não tanto quanto a palavra. Certa vez o nosso irmão Kenji do Japão, um abraço para ele, imagino que eles devam ouvir essa palavra se ela for para a internet. Nosso irmão Kenji, ele disse: pastor, eu uso a seguinte ilustração quando eu comparo a Bíblia com livros de teólogos, de irmãos em Cristo. É a mesma diferença entre nós comermos pão ou comermos um peixe. Eu perguntei: como assim? Porque quando eu como um pão, eu não tenho que me preocupar de ficar engasgado com ele. Mas para comer um peixe eu tenho que tirar as espinhas. E quando eu leio um livro, eu tenho que tirar as espinhas. Tem muita coisa ali que não presta. Mas quando eu leio a palavra, eu me alimento sem medo. Eu me alimento sem medo, porque aqui está o pão da vida, que é Cristo, irmãos. Aleluia! Então, espero que isso incentive vocês. Porque no nosso plano de leitura lemos todo o Antigo Testamento ao longo do ano e o Novo Testamento 2 vezes. E é muito importante fazermos isso, irmãos. É a única coisa que vai proteger vocês das heresias. Vocês sabem como alguém que trabalha numa casa de câmbio, ele é treinado para identificar uma nota falsa?
estudando bem a nota verdadeira. Estudando bem a nota verdadeira. Quando uma nota falsa cai na mão dele, imediatamente ele já sabe que é falsa, porque ele estudou a verdadeira. E da mesma forma, irmãos, se nós conhecermos bem a Escritura, quando assistirmos algum vídeo com alguma pregação herética, imediatamente vamos identificar. E não vamos atrás daquele engodo, porque sabemos que não foi aquilo que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, amados, que venhamos perseverar no ensino de Cristo, queridos irmãos. Hoje nós vimos aqui 3 perigos que a igreja corre, em 3 pontos em que pode ser deturpada: em relação à graça, confundindo graça com permissão para pecar; em relação à fé, imaginando que fé anule as obras, como se não tivéssemos que fazer o bem a ninguém, quando na verdade a verdadeira fé resulta em obras. E repito, enfatizo, não somos salvos pelas obras, mas um verdadeiro salvo as praticará, e para a glória de Deus, e não para ser visto pelos homens. E em terceiro lugar, muitas igrejas estão sendo infiéis ao Senhor, porque ao invés de ensinarem o que Jesus ensinou, estão gastando tempo para ensinar aquilo que não edifica. Pode até ser algo muito interessante, mas o que isso vai ser aplicado na sua vida? Jesus nos ensinava coisas práticas, e a prova disso é que depois do resumo da sua doutrina em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele conclui esse discurso com a seguinte parábola. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Por que ele não ensinava calvinismo? Porque não pode ser praticado. Por que ele não ensinava arminianismo? Porque não pode ser praticado. Por que Jesus não falava sobre o formato da terra? Porque isso não muda nada na nossa vida. Por que Jesus não ensinava sobre o nome hebraico de Deus? Porque basta chamar a Deus de Pai. Aleluia! Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora, como pode alguém praticar o que Jesus ensinou, se ele nem aprende o que Jesus ensinou? Se ao invés de se ensinar sobre Jesus, se ensina sobre Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão. O desprezo a Jesus é algo alarmante, assustador. Eu só posso entender que é o próprio diabo que está por trás disso, enganando as pessoas, fazendo-as tirar o foco de Jesus. Não distorçam minhas palavras, não estou dizendo que não podemos usar um texto do Antigo Testamento para pregar. Claro que podemos. A própria pregação no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, foi com base no texto de Joel, o profeta. No entanto, o que Pedro fez com aquela mensagem? O mais rápido possível apontou para Cristo e ficou em Cristo até o fim. Aleluia! Pregação cristocêntrica. É nele que temos que nos espelhar. E não em Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, ou seja, quem for. É nele, irmãos. Ele nasceu como homem, embora de uma virgem, sem a semente do pecado, mas viveu como homem, teve os mesmos sentimentos de um homem. A palavra diz que em tudo Jesus foi tentado e jamais pecou, para nos ensinar o caminho que devemos andar. Se dedicava à oração, ele sendo filho unigênito de Deus, se dedicava à oração,
para nos ensinar o quanto nós temos que orar e nos submetermos à vontade de Deus, como Ele nos ensinou: seja feita não a minha, mas a tua vontade. Aleluia! Temos tanto a aprender com Jesus, irmãos, tanto a aprender com aqueles que conviveram com Jesus. Temos tanto, queridos, para aprender da nova aliança. Mas o próprio Senhor Jesus disse, em Lucas capítulo 5, quando falou da parábola do vinho novo em odres velhos, ele disse que aquele que bebeu do vinho velho diz: o vinho velho é muito bom, eu fico com o velho, porque não bebeu do novo. Beba do novo, beba de Cristo. Leia o Novo Testamento, ore sobre o que Jesus ensinou, para que seja aplicado na sua vida, e o poder de Deus se manifestará em você. Aleluia! Ele quer nos encher do Espírito Santo, como aqueles primeiros cristãos eram cheios do Espírito Santo. Mas para isso nós temos que ter um coração aberto e rendido a Ele. Enche-me, Senhor, muda-me, Senhor, transforma-me, Senhor, livra-me da religiosidade hipócrita. E tudo isso para a glória de Deus. Então nunca faça do a Deus toda a glória um mero chavão, porque não é. É para que nos lembremos que toda a obra quem faz é o Espírito Santo. A nossa parte é não resistirmos a Ele. A nossa parte é nos rendermos a Ele e dizermos: muda-me, Senhor, para a tua glória. Mas Jesus prossegue: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, que caiu, e foi grande a sua queda. Grande a sua ruína. Que a nossa vida não seja arruinada, que não sejamos tolos, mas sábios, que estejamos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, que estejamos buscando nele do seu Espírito Santo para andarmos em novidade de vida, e que estejamos dando muito bom fruto, e que tudo isto resulte na glória somente de Deus e não nossa. Importa que nós diminuamos e que Ele cresça, que nós venhamos desaparecer para que Ele prevaleça. Em nome de Jesus, eu convido você a orar comigo. Como nós ficamos de joelhos aqui no início do culto, se você puder, fique novamente de joelhos. Se você puder, sei que nem todos podem. Amado Deus, nosso querido Pai, te agradecemos, ó Senhor, por esta advertência na Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai querido, pela confirmação que deste a respeito de que o que está sendo pregado aqui de fato é o que o Senhor quer que aprendamos, ó Pai, e coloquemos em prática para a Tua glória. Amado Deus, além de agradecer-te, nós também queremos aqui reconhecer a nossa total incapacidade para abandonarmos o pecado e para vivermos em novidade de vida através da nossa própria força. Nenhum ser humano por si mesmo consegue abandonar a prática do pecado. Nenhum ser humano por si mesmo consegue amar até o inimigo sem qualquer falsidade e hipocrisia. Reconhecemos, ó Senhor, que isso é obra do Teu Espírito Santo, e nos rendemos a Ti, arrependidos de nossos pecados e clamando pela Tua misericórdia e pela Tua transformação em nossas vidas. Transforma-nos, ó Senhor, muda-nos, ó Senhor. Só o Senhor tem esse poder, mas o Senhor não obriga ninguém a mudar. O Senhor espera que nós venhamos querer isso. E a minha esperança e oração
é que os meus irmãos queiram também como eu quero, Senhor. Eu quero ser mudado a cada dia. Eu quero ser cada dia mais cheio de tudo aquilo que caracteriza o Senhor, cheio da tua misericórdia, cheio da tua humildade, cheio da tua bondade, que não haja no coração de qualquer um de nós nenhum vestígio de maldade, que tenhamos prazer em fazer o bem, que tenhamos prazer em ajudar alguém, em ceder a nossa vez. Quantas vezes somos testados no volante, dirigindo um carro, e ao invés de darmos passagem, queremos estar na frente. Ao invés de compreendermos que alguém errou, xingamos o que aquela pessoa fez de errado, como se nós nunca errássemos também. Senhor, muda-nos, Pai, e ajuda-nos a vigiar, para que as nossas reações sejam todas elas segundo o Teu Espírito Santo, e não conforme a nossa carne. Que o Teu Santo Espírito em nós prevaleça, Pai, e que andemos em novidade de vida, dando todo o fruto do Espírito, que não é algo apenas intelectual, mas é algo prático. Que venhamos transbordar de amor, de alegria, que venhamos transbordar de tudo aquilo, Pai, que caracteriza o Teu Espírito Santo. Ó Senhor nosso Deus, que venhamos, ó Pai, ser cheios de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, para a glória do Teu nome, Senhor. Muda-nos, ó Senhor, transforma-nos, ó Senhor. Para a Tua glória nós te rogamos, ó Deus. Afasta de nós a falsidade, afasta de nós a hipocrisia. Ajuda-nos a andarmos em sinceridade, em honestidade. Ajuda-nos, ó Pai querido, ainda que o mundo venha zombar de nós, ainda que o mundo nos ridicularize, que nos lembremos que o Senhor mesmo nos ensinou que quando isso acontecer, nós temos que regozijar e exultar, porque assim também foram perseguidos os profetas que vieram antes de nós, e grande será o nosso galardão nos céus. Então, Senhor, assim oramos, completa a obra que começaste em nossa vida, e se ela ainda não começou na vida de alguém, que hoje comece, que hoje haja arrependimento genuíno, que hoje haja confissão de pecados, que hoje haja o querer do Teu Espírito Santo, e que venha o Teu Espírito Santo em todos aqueles que Te amam e que querem andar segundo a Tua vontade, para a Tua glória, Pai. Cuida desta igreja, Senhor. Cuida, Pai querido, da igreja aqui em Campinas, Senhor. Guarda, Pai, os nossos irmãos, que eles estejam, Pai, cheios de humildade e jamais competindo por cargos, que eles estejam querendo servir ao invés de serem servidos, que não queiram ser elogiados, mas queiram tão somente ajudar a quem necessita. Para a Tua glória, nós assim oramos e Te agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.